Vamos começar. O que é uma pessoa que tem um temperamento melancólico? Então, vamos lá. As pessoas que são melancólicas, a gente costuma usar a estrutura, né, para poder explicar, que é aquela questão de quente, frio, úmido e seco, que é um monte de coisa filosófica no meio, né? Mas simplificando. Cada temperamento vai ser a mistura de duas dessas 4 características. Ou vai ser quente ou frio, e vai ser úmido ou seco. Aí o melancólico, por exemplo, ele é frio e seco. Isso só significa que ele é uma pessoa introvertida, de reações mais lentas, mais demoradas. Então, se a vida traz uma novidade, ele não vai ser aquele cara que vai de peito aberto explorando a novidade. Não, ele dá um passo para trás, tenta observar e entender aquilo primeiro. E a secura já é uma demora na passagem das reações dentro dele. Por exemplo, acontece alguma coisa, aquilo marca ele, aquela impressão permanece por muito tempo. Então, às vezes, o melancólico é craque em fazer isso, de ser aquela pessoa que lembra de um erro que ele cometeu lá na 5ª série, e aí vem aquela vergonha à tona de novo, né? Vem aquele sentimento de novo de quando aquilo aconteceu. Então, esse sentimento que revive quando a pessoa lembra e uma certa rigidez, a demora na adaptação, isso está relacionado com a secura. Então, o melancólico é essa soma de características. Então, vamos lá. O melancólico... Melancolia já dá a ideia de uma pessoa mais deprê. Seria tipo isso, uma pessoa mais, tá meio amuada, tipo assim. Não necessariamente, isso é uma coisa que a gente gosta de explicar, porque o nome não ajuda. Eu sei que não ajuda nem um pouco, porque a gente escuta melancólico, já pensa naquela pessoa jururu, que não quer falar com ninguém, né? Só que tem diferença de depressão para melancolia do temperamento, né? Tem a melancolia do estado melancólico da pessoa, por exemplo... aconteceu alguma coisa, a pessoa perdeu o gato dela no dia, ela vai ficar mais para baixo, isso é normal. Mas a pessoa melancólica, de temperamento melancólico, não precisa ser assim. Geralmente não é que vai ser uma pessoa triste, é que porque o melancólico tende a pensar demais para fazer as coisas, lembra das coisas e acaba revivendo, se ele não tomar cuidado, ele pode entrar num estado de melancolia, mas nada assim que uma terapia não resolva. O melancólico está muito mais ligado a ser uma pessoa muito analítica, pensativa, uma pessoa que gosta de ter as coisas muito bem definidas. Ele tem a dificuldade de conseguir olhar uma coisa e ele não consegue tomar uma atitude, fazer algo sem que ele consiga entender aquilo de uma forma mais profunda. E isso pode muitas vezes ser algo ruim, porque pode travar ele, mas também pode ser algo muito bom quando ele entende até que ponto ele deve ir, porque é uma pessoa que acaba sendo muito analítica, uma pessoa pensativa, cautelosa, aquela pessoa que, sabe, pensa no Batman. O Batman é um bom exemplo de melancólico. Aquela pessoa que tá ali, sabe? Olha, se vocês precisarem de mim, conta comigo, eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui no meu canto sem procurar muitos holofotes. Você é aquela pessoa que eu vou estar aqui pensando, analisando, e isso vai permear a vida dele de todas as formas, assim, tudo. Relacionamento, finanças, casamento, amizade, tudo. Tá, então vamos pensar nos pontos positivos e nos pontos negativos de um melancólico. Então... positivo é uma pessoa que pensa, só que também pode ser uma pessoa que pensa demais e nunca faz. Exatamente. E nunca age, tá? Ela é uma pessoa mais introvertida, que não se solta muito e nem... Não é a pegada dela ser mais extrovertida. A menos que, a gente sempre explica isso, que o melancólico, quando ele se sente à vontade, quando ele está num ambiente, por exemplo, com os amigos dele que ele sempre encontra, ele não vai ser o cara caladão que vai ficar quietinho. Não, às vezes ele vai fazer piada, às vezes ele vai falar muito, principalmente quando é sobre um assunto que ele gosta. Ele comigo sofre em casa, porque, por exemplo, você é melancólica. Eu sou melancólica, só que quando eu vou falar de temperamentos, eu falo muito, porque é muita coisa que eu gosto sobre o assunto, que eu entendo. Só que se chegar num ambiente, por exemplo, que eu não conheço ninguém, vai falar sobre um assunto que eu não domino, eu não me sinto confortável naquele ambiente, eu não tenho nem voz, parece que eu sou a Hello Kitty, então né? Eu não tenho nem boca. É aí que vem o instinto, né, de dar aquele passo atrás, ela vai parar e vai começar a analisar. Tentar entender o ambiente, tentar entender as pessoas e tentar entender o assunto. Agora, quando o melancólico já entende o ambiente, já entende pelo menos o assunto, ele já tá andando num território que ele já conhece, sabe? Ele tem tipo um GPS na cabeça dele dentro daquele assunto, então ele já sabe por onde ele tá caminhando. O problema do melancólico é ele andar em território que ele não conhece. Se ele andar em território que ele não conhece, ele vai ficar perdido e também não vai se sentir seguro. E o melancólico busca essa segurança. E o que mais que o melancólico tem de qualidade que vocês acham, assim, que dá pra gente tirar? Olha, eu vejo muito assim que são pessoas muito leais. Leais tanto às ideias que eles têm,
os conceitos que eles estabelecem sobre a vida deles quanto a pessoas. São pessoas muito que, quando eles dão uma palavra, eles dão uma palavra de verdade. Então, são pessoas que realmente são muito leais àquilo que eles acreditam, às pessoas que eles estão perto. Tá. Geralmente, o melancólico não tem muitos amigos. Geralmente, o melancólico conta nos dedos, muitas vezes de uma mão, os amigos. É uma pessoa que não confia fácil? Também Uma tem pessoa essa que se questão. resguarda de confiar. Isso. Ele Tá. acaba tentando não confiar, porque ele tem medo, muitas vezes, de se machucar com as pessoas, e ele é mais resguardado naturalmente, assim, ele assim, espera muito para que ele possa se doar para a pessoa. E quando ele se doa de verdade. Quando ele realmente firma laço com alguém, a tendência é que ele firme um laço muito sincero, realmente. Para ele, pelo menos, vai ser algo muito sério. Tá. E o segundo, vamos pegar aqui um colérico. O que seria o colérico? Então, o colérico, ele é um temperamento que parece muito também o melancólico. A diferença é que o melancólico, ele é, como nós falamos, simbolicamente, para ajudar esse entendimento, ele é frio e seco. O colérico, ele é seco e quente, ou seja, essa quentura faz o colérico ser um temperamento expansivo. É um temperamento que ele não é a tendência dele parar para pensar, mas muito pelo contrário, a tendência dele é pegar e fazer. Enquanto ele está fazendo, ele está entendendo o caminho. Se nós falamos que o melancólico ele precisa entender o ambiente para que ele monte um mapa na cabeça dele, para que então ele venha andar naquele caminho, o colérico ele já pega a mochilinha, bota nas costas, entra no caminho e dentro do caminho ele começa a notar o que está acontecendo. Então aqui tem uma direita, então aqui tem uma curva, só que ele já está dentro da curva. É mais prático. Mais É, prático, isso aí. muito mais voltado para essa praticidade, para essa expansividade, para ser uma pessoa que toma atitude. Isso pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim. Se ele souber dosar, ele vai tomar atitude, vai conseguir, sabe, aproveitar oportunidades, enfim. Mas também, se ele for uma pessoa completamente descalibrada, que não entenda o seu temperamento, ele vai começar a ser precipitado, né? Vai bater com a cara no muro o tempo inteiro, porque ele vai fazer coisas que não está no tempo dele fazer, vai começar a falar o que ele não tem que falar, e isso vai refletir em tudo, em empresa, finanças, casamento. Tá, então o colérico já é um cara mais impulsivo, Isso, um cara que não pensa e já vai e faz, isso. um cara que é extremamente prático Isso aí. e que não é de ficar pensando um ano, quer resolver a coisa Isso aí. o quanto antes. E quais os problemas, então? O colérico, ele ser muito bruto, por exemplo, ou ele Isso. ser impulsivo e dar na lata. Isso. isso Geralmente, as maiores queixas que a gente recebe a respeito desse temperamento, né, de quem lida, é falar da dificuldade sobre a forma como ele se comunica. Porque o colérico é assim, papum, eu quero resolver o problema, olhei, é aquilo ali, pronto. Então, na hora dele resolver alguma coisa com alguém, por exemplo, a calça, vamos supor que a calça não é do colérico e ele acha que não está combinando com a situação. Ele vai falar, tua calça está ruim. Vai lá e troca. Aí a pessoa que está recebendo aquilo, às vezes, pode ser uma pessoa mais sensível, já tipo, nossa, ele sempre critica o que eu faço, porque ele tem muito essa coisa da incisão e da tomada de decisão sem precaução. Mas claro que ele pode, como a gente sempre fala, aprender a controlar isso. Tá. O colérico ele é muito ligado a metas. Metas, planos, projetos. Enquanto o melancólico é ligado à estratégia, o colérico é muito ligado a conquistar coisas. Então, por isso, ele está tão focado em conquistar que muitas vezes pode parecer que ele acaba sendo uma pessoa mais insensível, uma pessoa que muitas vezes, como ela falou, né, que não presta muita atenção na forma que vai falar com as pessoas, não que ele não se importe com a pessoa, mas é porque ele está tão focado na meta que está lá na frente, que ele fala assim, sai da minha frente aqui, peraí, eu estou focado aqui em chegar naquela meta ali, então pode acontecer de ser uma pessoa um pouquinho mais bruta nas palavras, insensível em alguns momentos, pode ser aquela pessoa que fala na lata assim, e as pessoas ficam, nossa, pessoa um pouco meio grossa assim, né? E muitas vezes não é a intenção dele, porque é um instinto dele. Quando ele vê, ele já falou, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu tô num lugar, falo uma coisa com a pessoa, fico, caraca, cara, não era isso que eu queria falar, não era desse jeito que eu queria falar, mas já falei, agora vai ter que lidar com isso. Mas, enfim, não era a vontade que eu tinha de falar, pelo menos não era minha intenção, mas o meu instinto, meu temperamento fez eu falar, porque meu foco estava em outra coisa e não na fala exatamente ali, né? Tá, entendi. Vamos falar agora do fleumático, vai. O fleumático, ele também e o colérico, por que colérico? Porque, por causa da cólera, raiva, né? exatamente. Cólera é raiva, né? Isso. Tinha até uma doença chamada cólera antigamente. Sim, é verdade. Nos temperamentos, né, como o nome ainda permanece da questão dos humores, dos fluidos corporais, ele criou o nome colérico justamente porque era um cara mais ligado à cólera.
era o mais esquentadinho, o mais raivoso, mais nervoso. E Tá. até hoje é uma pessoa que é mais assim, né? Tá. São pessoas que tendem mais a isso. E o fleumático? O fleumático eu não sei nem o que quer dizer essa palavra. Da onde que veio esse negócio, né? Fleumático é porque um dos fluidos corporais ele chamava de fleuma, né? Ah. Que era um fluido que não existe. Que nem existe, né? Era Mas na cabeça uma dele tentativa existia, né? dele tentar explicar uma coisa que ele não entendia. Então ele criou uma coisa ali. Vamos botar o nome disso, 2.400 anos atrás, né? É, isso aí. Tá. Então, o fleumático é disso, de Isso. predominância da fleuma, que era um fluido corporal que trazia estabilidade, calma, e mais do que isso, né? Para ele, na teoria, era aquela pessoa indiferente, apática, é uma pessoa sem reação, que não esboça vivacidade. Hoje em dia, a gente já entende que o fleumático não é esse pé de alface que, né, na teoria isso antiga aí. se falava. Como é um Mas fleumático? é um cara que é introvertido também, porque ele é frio, igual o melancólico, então ele não vai ter aquelas reações expansivas de sair explorando tudo. Só que ao invés dele ser seco e ser rígido, demorar a se adaptar e ficar marcado por muito tempo, ele é úmido. Então ele é aquela pessoa que se adapta com maior facilidade, as impressões não ficam marcadas por tanto tempo dentro dele, então às vezes ele pode se lembrar muito bem das coisas, não é uma falta de memória. Só que quando ele se lembra, a emoção não revive dentro dele. Então é tipo, paguei um mico há um tempão atrás, foi engraçado. Então é aquela pessoa que tem uma facilidade maior de relevar. Geralmente eles são muito diplomáticos, eles lidam muito bem com todo tipo de pessoa. A pessoa pode ter uma crença completamente diferente da dele. Ele consegue tratar aquela pessoa com educação, porque é o jeito dele, ele não está fazendo esforço nenhum para aquilo. Uma pessoa bem tranquila, bem calma, então. Isso. É o tipo de pessoa que chega a irritar de tão calmo que é? Às Dependendo do vezes teu é. perfil. Sim, é aquela pessoa que tá acontecendo um problemão, a pessoa tá assim. Uhum. Aí você não tá incomodado, não. Tô. Tô com muita tu tá com raiva. raiva. Tô com muita raiva. Assim, caraca, tu tá Luiz com Bossa, muita né, raiva, o tá com essa negócio. cara Isso. assim. Cara, é uma coisa tão natural pra ele assim que é absurdo. Minha irmã tá ali atrás, fleumática e eu colérico. São totalmente ao contrário. É assim, o oposto dos temperamentos. Enquanto tá caindo o mundo, ela tá com a cara assim. Caraca, mano. Vai reagir, não? Não vai reagir a nada. Enquanto eu tô lá, caraca, vamos resolver esse problema, tá ali. Não, realmente tô nervosa. E fica assim, é Tá. uma naturalidade assim. É uma absurda. pessoa que não se desespera, então? Sim. Não Por dentro, demonstra o desespero. esse que é o curioso. Por ponto. dentro, o fleumático tem hora que ele tá se descabelando. Eles sempre falam isso com a gente. Cara, por dentro, eu tô assim, subindo pela parede. Mas por fora, eu Parece não que a reação consigo não vem, reagir do simplesmente. jeito que eu queria. Ele sempre fala que é como se faltasse uma ponte dentro do fleumático entre o sentimento que ele tá sentindo e a reação que ele precisa ou deveria expor, o que as pessoas esperam que ele venha trazer ali pra fora. Isso é com tudo. Com coisas boas e com coisas ruins também. Dentro de um relacionamento acontece muito isso. O fleumático é apaixonado pela pessoa. Mas ele por fora, ele muitas vezes não consegue demonstrar no rosto, em palavras, em expressões, aquilo que ele sente. Ele é uma pessoa que está tão ali controlado por dentro, cheio de paixão, mas por fora, assim, nossa, eu gosto de você. Mas não dá pra se enganar também, né? Porque tem aquela coisa de ele ir... como a gente fala até que é o movimento tsunâmico do fleumático, né? Que ele é aquele cara que é calmo. Você olha, parece aquele mar bonito, assim, que não tem tanta coisa acontecendo. Aí, de repente, você vai irritando ele, vai ficando só caladinho, igual um tsunami se formando. A onda só vai se afastando, o mar, né? Aí chega uma hora que ele vem rebocando tudo. Chuta o balde. Chuta o Sim, balde, aí ele exatamente. O estoura. fleumático tem muito disso, ele E vai quando acumulando estoura, as muito. pessoas ficam tipo, é a mesma pessoa que eu conheço? endemoniado esse tá cara, né? Esse endemoniado. cara, o que tá acontecendo? O cara tá tendo um surto aqui, porque o cara é calmo quase 100% do tempo, mas ele fica lá, a pessoa vai perturbando o cara. Aí chega uma hora que o cara explode e ninguém espera. E ele não fala que tá sendo irritado. Ele tá se irritando. Exatamente, ele não demonstra. Vai guardando Não ali. demonstra, vai guardando. Exatamente. Mas em compensação, ele não é uma pessoa que no longo prazo é uma pessoa rancorosa, como o melancólico, por exemplo. Não, Exatamente. Ele até lembra das coisas, mas vida que segue. Isso. Enquanto o melancólico já é uma pessoa que lembra de tudo e joga na cara. Ele joga E na fala, cara. eu tô chateado, isso ainda me afeta. É, isso aí. Isso aí. Tá. E o sanguíneo? O sanguíneo, eu acho que é o temperamento assim que é o mais claro de tu enxergar na vida, porque ele é quente, então ele vai ser extrovertido, expansivo, só que ao mesmo tempo ele é úmido, então as impressões são passageiras. Aí é o cara que é a alegria do rolê. Assim como o fleumático tem essa facilidade em deixar as coisas pra lá, o sanguíneo tem essa facilidade de deixar as coisas pra lá. Só que com o plus ali, né, como o colérico, ele tem a expansividade.
Então ele é uma pessoa que ele traz muita leveza e expansividade. É aquela pessoa alegre, é aquela pessoa que muitas vezes é piadista, é aquela pessoa comunicativa. Uma coisa clássica do sanguíneo é ser comunicativo. Ele chega no lugar, e quando ele chega no lugar, por mais que ele pode ser até tímido, ele pode tentar se segurar, cara, é diferente. Ele se comunica muito mais fácil do que os outros temperamentos. É muito natural para ele ter essa comunicação, essa forma Iniciar de ver. as interações sociais para ele É uma muito forma fácil. de ver a vida, assim, tentando sempre fazer com que as coisas estejam boas, sabe? O sanguíneo tem essa questão. Ele olha o ambiente, o fleumático ele também ele é apaziguador. Ele é uma pessoa que gosta de apaziguar, mas o sanguíneo também, ele gosta de ter aquelas relações, né, bem ali harmoniosas em alguns pontos. Se dá bem com todo mundo. Sim, geralmente sim. Quando arruma barraco, ele arruma com vontade também. tem essa Mas questão. para o barraco rápido, entendeu? Como se Tá. fosse isso. E por que sanguíneo? Porque... Esse era o que Seria o teria a sangue. predominância do sangue no corpo, né? E tem a ver com ser mais emocional? O que tem a ver o Isso. sangue? O sangue, na época, pelo que eu lembro do que eu li, ele relacionou por causa de questões físicas, que geralmente eram pessoas que queriam ser mais atletas, eram mais agitadas, que queriam correr mais, né? Então, a pessoa mais agitada. Teria mais sangue, teria mais disposição para poder fazer as coisas, né? Vamos dizer assim, né? E um ponto clássico que a gente não pode deixar de falar do sanguíneo, que é a questão emocional. Tudo para ele é muito intenso. Então, às vezes, a pessoa até fala com a gente assim, eu achava que era melancólico. Aí eu fico assim, por quê? Porque quando eu tô triste, eu tô muito triste. Só que quando tá triste, tá muito triste. Quando tá feliz, tá muito feliz. Quando tá com raiva, tá com muita raiva. Quando tá apático, tá muito apático. Só que tudo passa muito rápido. Tá, entendi. E pelo que vocês falaram, então, é possível ter um pouco de cada, é isso? Então, A pessoa não é 100% uma coisa só. era muito difundida essa abordagem antigamente, até por causa da origem da teoria. Porque se você acha que o temperamento está relacionado a um fluido corporal, então todo mundo tem os 4. Só que conforme o tempo foi passando e a gente já não entende mais ele só como comportamento e com ligação com os fluidos corporais, mas sendo um instinto, a gente entende que cada pessoa tem um temperamento só. Só que aí o que faz parecer às vezes que ela tem 2 temperamentos é o fato de existirem variações, né, que entra naquela parte da estrutura. Por exemplo, o colérico que é quente e seco, ele pode ser ou mais seco do que quente, ou mais quente do que seco, ou mais quente do que seco e ter aporte úmido. Aí dá uma diferença de um para o outro, né? Mas sempre tem um que é predominante, tipo um que é mais nítido assim na pessoa. Ou tem alguém que realmente, eu não sei o que você é. Se você é colérico, tem caso assim? Sim, então todo mundo só, por exemplo, dá o nosso exemplo, eu sou colérico. E todo mundo só tem um temperamento em si, um temperamento, que é um instinto. A pessoa tem um instinto. Porém, o que costumava acontecer? As pessoas, elas olhavam o temperamento só como uma característica. Então, por exemplo, comportamento. Por exemplo, eu sou um colérico. Então, se eu aprender a me dominar, aprender a me controlar, não ser uma pessoa muito ríspida, aprender a ser uma pessoa que pensa um pouquinho, que analisa as coisas. Então, pode ser que o entendimento era assim, né? Que a gente vai olhar e vai entender que eu sou colérico, mas agora eu sou fleumático, talvez, colérico e fleumático como secundário. Ou então, sou um colérico e aprendi a pensar muito e analisar. Sou um colérico com um melancólico. Só que, na verdade, eu não sou melancólico, eu continuo sendo colérico, o meu instinto continua sendo o mesmo. Só que eu aprendi com a maturidade. A gente sempre fala que a maturidade é o que vai mudar totalmente o temperamento. Não que a gente vai ganhar um outro temperamento, vai mudar de temperamento, ou então vai ter um temperamento secundário, mas sim eu vou aprender a ter maturidade no meu temperamento.